Estamos firmes em Jesus. E não é um slogan, certo? Graças a Deus por tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas. Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 3. Todos já abriram? Assim eu não sei se vocês não respondem. Sim ou não? Ah, graças a Deus que estamos numa igreja que podemos falar. Podemos estar à vontade. Estamos na casa do Pai. Na verdade, esta é a nossa casa. Concordam ou não? É a nossa casa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar. Pai, nós te damos graças. Graças pela nossa salvação, por tudo aquilo que tens feito em nós. Graças por tudo aquilo que tu és. Graças, Deus, por este culto, Senhor. Por este tempo de louvor, de alegria, de fé, de dedicação, de adoração a Ti, Senhor. E te pedimos, Espírito Santo, que sejas Tu a nos conduzir neste tempo em que vamos meditar e pensar na Tua palavra, Senhor. Deus, eu oro que sejas Tu a falar a cada coração, Senhor, individualmente, Senhor, e ajuda-nos a viver à altura desta Tua palavra. Que quando sairmos deste lugar, saibamos na prática o que fazer com a palavra que temos ouvido nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. As bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte, certo? E eu creio que Jesus nos deu neste sermão exemplos bem práticos de como nós podemos e devemos viver a vida cristã. Não é um sermão teórico, é um sermão prático. Olha, um cristão vive desta forma, um cristão vive desta e daquela forma. E ele diz assim, olha, bem-aventurado. Ou seja, ele está a dizer que abençoado é a pessoa que viver de acordo com estas atitudes. Ele está a dizer que feliz, outras traduções dizem isso, não é? Feliz são as pessoas que viverem de acordo com estas características. E há uns tempos atrás nós falámos algumas delas. Hoje estava tentado a falar sobre bem-aventurados que choram. Ontem à noite chorei um bocadinho. Não, estou a brincar. Por causa do Benfica. Ai, ai. Mas depois fui ver. Não, eu já falei sobre isso lá na Figueira. Não, estou a brincar. Queria debruçar-nos sobre o versículo 8 hoje. Vamos ler de novo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E é isso que eu gostaria de... O que é isso ser limpo de coração? O que é isso viver de forma
que o nosso coração possa se enquadrar neste versículo 8, para sermos também pessoas bem-aventuradas. Eu não sei se os irmãos já pensaram, mas por que é que existe tanta hipocrisia nos dias de hoje? Não sei se aqui na Figueira também é assim. Na nossa humanidade. De facto, é algo que a hipocrisia cresce diariamente. Parece que os hipócritas, tipo, florescem. Não é? Parecem. Já reparou que há pessoas que, por vezes, têm, poderemos dizer assim, duas caras. Uma cara à sua frente e outra cara pelas suas costas. Não sei se os irmãos me entendem. Não é? Parece que não são as mesmas pessoas. A palavra hipócrita no dicionário, entre muitas coisas, uma das coisas que diz é fingir. A pessoa fingir ter determinados princípios, fingir ter determinadas ideias, fingir ter determinadas opiniões e fingir ter determinados sentimentos. Quer dizer que é uma pessoa, por exemplo, que pode sorrir na nossa cara, mas lá dentro esse sorriso não corresponde àquilo que ele verdadeiramente está a sentir. E alguns sentem até fazer mal, mas sorriem. É dizer uma coisa à frente e outra coisa oposta, completamente oposta, por trás. É como, por exemplo, ter uma máscara. Uma máscara é tipo uma aparência, mas na verdade essa aparência, ela não reflete o interior do seu coração. Isso é o que significa hipocrisia. E isso é o que pessoas que vivem com máscaras vivem dessa forma. E quando Jesus está a falar de limpos de coração, Jesus está a falar de pessoas sem máscaras. Jesus não está a falar de pessoas perfeitas. Diga ao irmão ao lado, não és perfeito. Diga lá a ele, ainda que não creias, não és. Alguns não creem, mas esta é a realidade. Mas Jesus não está a falar de gente que nunca erra. Jesus não está a falar de gente que está no máximo da perfeição. Não. Jesus está a falar de pessoas limpas de coração. Jesus está a falar de pessoas sem máscaras. Jesus está a falar, quando fala de um coração sincero, fala de um coração sem máscaras. Está a falar de um coração puro e de um coração limpo. E é isso que nós vamos ver agora. O que é que quer dizer ser limpo de coração? Primeiro, ser limpo de coração significa que, em primeiro lugar, as nossas motivações estão em ordem. O que é isso, as nossas motivações? Bem, as nossas motivações é, na verdade, a verdadeira verdade pelo qual nós fazemos as coisas. Ou seja, é aquilo que nos impulsiona, a razão pela qual nós temos esta ou aquela ou outra atitude. A motivação é aquilo que está cá dentro, que pode não ser visto, pode não ser visível aos olhos das pessoas. Às vezes o que as pessoas veem é a nossa atitude, mas a motivação é alguma coisa que estamos a falar que não é visível, mas que está aí dentro. Que é aquilo que verdadeiramente te motiva a fazer aquilo que tu fazes. Por exemplo, ou seja, quando nós nos relacionamos com alguém, quando nós fazemos um negócio com alguém, quando nós saudamos alguém, quando nós nos disponibilizamos para alguém, as nossas motivações deveriam ser puras e sinceras, e isso estaríamos a falar de um coração limpo. Quantas pessoas vemos na sociedade que às vezes até transmitem ideias como verdadeiras, mas de facto não são de acordo com a palavra de Deus. Pastor, uma mão lava a outra. Há coisas que nós temos que fazer. Bem, eu sei que vocês nunca ouviram isto, certo? Pelo vosso. Quem é que já ouviu isso? Ou seja, a atitude é uma, mas a motivação
de alguém que diz isto desta forma, provavelmente não é a melhor. A motivação, se calhar, é uma motivação egoísta. Eu preciso de me relacionar com esta pessoa. Não é que eu queira, não é que eu gosto dela, mas eu preciso dela. Estamos a falar de motivação, não é? Provérbios, se vocês estão a tomar notas, apontem-se, faz favor, eu vou ler. Provérbios 24:12, na nova tradução linguagem hoje, diz assim: mas Deus conhece o teu coração e sabe os teus motivos, e Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Ou seja, tu podes olhar para mim com um sorriso e ter ódio lá dentro do teu coração. E o que a palavra está a dizer é que Deus te pagará não de acordo com o teu sorriso, mas de acordo com a motivação que está dentro do teu coração. Então, limpos do coração significa que fazemos as coisas pelas motivações corretas. Relacionamos com pessoas pelas motivações corretas. Damos a nossa oferta a cada domingo com a motivação correta. Por isso, não é? O Paulo falou sobre a nossa motivação. Porquê é que devemos dar? Qual é a atitude? Lembrar as coisas, porque não devemos fazer as coisas apenas por pronto. Como o Paulo disse, já nem pensamos nelas, agora é oferta, agora vamos cantar. Não, qual é a motivação pelo qual nós fazemos as coisas? Noutra passagem, por exemplo, em Mateus, quando Jesus disse: olha, se estás zangado com o A, com o B, deixa ali a tua oferta, vai-te reconciliar e depois volta e apresenta. Porque o alvo número 1 de Deus não é apenas nós darmos dinheiro, mas é ofertarmos, é honrarmos, é adorarmos a Deus com esta parte da nossa vida que tão corresponde. Como é que eu ia te explicar isto? Ou seja, eu creio que esta área é uma área que nos faz ainda mais parecidos com Deus ou com Jesus. Porquê? Jesus deu a sua vida. E quando nós estamos a dar oferta, dinheiro, ofertas a Deus, nós não estamos a dar apenas dinheiro. Esse dinheiro que foi parar à tua mão representa a tua vida, parte da tua vida. Passas provavelmente mais tempo no teu trabalho do que em qualquer outro lugar. Então é a tua vida que está ali, que nós honramos a Deus e doamos a Deus. E não devemos o fazer de qualquer forma. Se o objetivo fosse o dinheiro, está zangado, faz lá como quiser, deixa cair, mas é o dinheiro e vai embora. Não. Olha, qual é a motivação? Vai lá reconciliar, vai lá ver como é que está o teu coração. Ou seja, ajudamos o necessitado com as motivações certas. Ou seja, é nós reconhecermos, quando Jesus está a falar de limpos de coração, em primeiro lugar significa ter as motivações corretas ao fazer as coisas. E é importante, volta e não volta, nós pararmos e perguntarmos a nós mesmos: porquê que eu estou a fazer isto? Qual é a minha motivação? Porquê que ajudamos o necessitado? Fica bem, uma igreja tem que ajudar, a malta gosta disso. Não. Qual é a verdadeira motivação? E vamos alinhar as nossas motivações de acordo com a palavra de Deus. Certo? Irmãos lá atrás, estão a ouvir? Abanem lá um braço. Segundo, ser limpo de coração significa viver com integridade. Diga logo para o irmão que está ao lado: integridade. Ser íntegro, a palavra íntegro significa inteiro, completo, reto, honrado, imparcial. Irmãos, de uma forma muito simples, ser íntegro é simplesmente dizer que vou fazer aquilo que eu digo que eu vou fazer. Ser uma pessoa íntegra é basicamente isto: fazer o que eu digo que vou fazer. Seja uma pessoa de palavra. Os irmãos mais experientes, sabem o que eu estou a falar ou não? O poder da palavra, ser íntegro, ser uma pessoa de compromisso, que aquilo que eu digo é aquilo que eu vou fazer. Quer dizer que se eu dei a minha palavra acerca do negócio,
simplesmente eu vou fazer aquilo que eu disse que iria fazer. Isso é ser limpo de coração, porque eu estou a ser íntegro. Significa, por exemplo, quando eu passo um cheque, esse cheque não vai voltar para trás sem cobertura. Porquê? Porque eu vou fazer aquilo que eu digo, que disse que iria fazer. Significa que quando, por exemplo, eu me comprometo a estar às 10 da manhã, é às 10 da manhã que eu vou estar. Porquê? Porque eu simplesmente vou fazer aquilo que eu digo que eu vou fazer. É ser íntegro, é fazer aquilo que nós dizemos que vamos fazer. Tiago, no capítulo 5, verso 12, a palavra de Deus diz assim: mas a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Ou seja, muita gente, às vezes o seu sim é talvez, quiçá, sei lá, e o seu não é pronto. Ou seja, nunca sabemos o que vai sair daquela gente, porque não são pessoas de palavra, porque não são pessoas que cumprem aquilo que dizem que cumprem. Mas eu creio que não devia ser assim com o povo de Deus. Diga ao irmão ao lado, não devia de ser assim connosco. O povo de Deus deve ser um povo que cumpre a sua palavra. Por exemplo, os patrões do povo de Deus ou de um filho de Deus, eles devem estar orgulhosos por ter um filho de Deus a trabalhar na sua empresa, porque eles simplesmente vão cumprir aquilo que eles dizem que iriam cumprir. Eles simplesmente, quando toda a gente sabe, quando eles entram às 9, às 5 para as 9, eles já lá estão. Quando, por exemplo, porque são pessoas íntegras, quando eles estão, por exemplo, num escritório e têm um computador à frente e têm trabalho para fazer, simplesmente não vão passar tempo no Facebook. Porquê? Porque eles disseram ao patrão que aquela hora é hora que eles estão a ser pagos para trabalhar para aquela empresa. Eles simplesmente não vão pesquisar na internet, eles simplesmente não vão fazer outros trabalhos. Porquê? Porque eles são pessoas de integridade. Eles fazem aquilo que dizem que iriam fazer. Quando eles são pessoas que andam por fora e têm 15 minutos para ir beber o café, não é 1h30 para ler o jornal. Porquê? Porque eles são pessoas íntegras. Não interessa se o patrão está lá a ver ou não, o que interessa é que ele sabe que tem aquela hora, e porque ele é uma pessoa íntegra, ele vai cumprir aquilo que ele diz que iria cumprir. Quando eu prego, põe a fé, afasta a bala, há mais entusiasmo. Estou a brincar com os irmãos. Eu não uso o telefone da empresa para telefonar para a prima que está nos Estados Unidos, a não ser que ele tenha autorização. Porquê? Porque ele é uma pessoa íntegra. Ele não usa o carro da empresa para ir passear, a não ser que a empresa assim o permita. Porquê? Porque ele é uma pessoa íntegra. Estamos a falar de integridade. É porque às vezes nós falamos, porquê? E Deus, se fosse tão bom, porquê isto, porquê aquilo? E às vezes nós nos descuidamos em coisas tão simples, tão primárias, tão rudimentares, que estamos a falar do quê? De sermos honestos no nosso trabalho. Estamos a falar de quê? De sermos íntegros, sermos pessoas que simplesmente fazem aquilo que eles dizem que fazem. Diga ao irmão lá, são pessoas de palavra. Terceiro, ser limpo de coração é alguém que vive com um desejo contínuo de agradar a Deus. Diga, um desejo contínuo de agradar a Deus. Irmãos, poderíamos dizer é alguém que vive em santidade. Só que quando ouvimos esta palavra parece que é assim uma palavra que nos assusta, isso é uma palavra muito, mas porque algumas pessoas têm uma ideia errada do que é viver em santidade. Viver em santidade não significa vestir desta ou daquela forma. Viver em santidade não significa que temos de ter esta ou aquele modo de falar ou que este modo de se apresentar, porque tal, somos filhos de Deus cristãos. Não. Viver em santidade não temos de ter tipo um cristianês, aleluia, glória a Deus, amém. Não significa fazer isto ou fazer aquilo. Irmãos, para mim santidade tem a ver com um coração tão apaixonado por Deus que não se atreve a ofendê-lo.
Eu vou repetir. Para mim, santidade é alguém que compreende isto, que tem um coração tão apaixonado por Deus que não se atreve a ofendê-lo. Simplesmente, santidade é amar tanto a Deus que não nos ocorre sequer manchar a nossa vida com o pecado, porque sabemos que isso ofende a Deus. Muita gente às vezes luta contra o pecado com esta atitude de, não, a gente sabe que se pecarmos Deus já não abençoa. Então a motivação de lutar contra o pecado é o egoísmo. Onde Jesus disse lá em João, olha, aqueles que me amam cumprirão os meus mandamentos. A motivação de fazer é o amor. A motivação de cumprir é o amor. Não tem nada a ver com, sei lá, o pessoal aí, olha, vamos beber mais um copo? Não, a minha religião não permite. Não tem a ver com a religião permitir ou não. Não tem a ver com a igreja permitir ou não. Então aí vamos compreender o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, que diz, olha, tudo me é lícito. Olha, por outras palavras, podes fazer tudo o que quiseres. Mas ele reconhecia, mas nem tudo convém. E eu não me deixarei dominar por muitas dessas coisas. Ou seja, não tem a ver com o pode ou o que não pode. Tem a ver com uma atitude de amor, de paixão por Jesus Cristo. Se nós amamos a Deus e se nós reconhecemos isso e se vivemos com um desejo constante de amar a Deus, isso nos vai ajudar a não fazer certas coisas. Nós não vamos mentir, não é por causa do pastor ou da igreja ou não sei do quê, não. É porque eu sei que a mentira, o pai da mentira é o diabo. E se eu amo a Deus e quero agradar a Deus, eu não vou ocorrer ter esse estilo de vida. Porquê? Porque nós amamos a Deus. E nós amamos a Deus não é apenas ao domingo, quando alguém nos ajuda e nos leva à presença de Deus. Nós amamos a Deus todos os dias, 24 horas por dia. Ele faz parte da nossa vida. A nossa atitude para com o pecado devia de ser a atitude, por exemplo, de Davi e não de Saul. Deixa eu ver as horas. Ter-se uma coisinha rápida. Vocês lembram-se quando Saul, em 1 Samuel, capítulo 15, ele desobedeceu a Deus, o profeta Samuel vai ter com ele e diz, olha, vais para esta guerra, matas todos os animais, toda a gente, todos os despojos, e pronto. E o Saul foi, e chegou lá, não matou algumas coisas, popou outras, etc. Samuel, Deus fala, volta a falar com Saul. Então Saul... E Saul, a primeira coisa logo que disse, executei a palavra do Senhor. E o Samuel ouviu assim uns balidos, é assim que se diz, das vacas. Aquelas... O que é estes balidos? Ai, são umas vaquitas, estão para aí. Umas vaquitas. Então, mas isso não era para destruir. Mas o povo é que quis. E o Samuel, então, mas quem é o líder? Quem é que é a responsabilidade? Não, é para oferecer, é para sacrificar. Por isso lá em 1 Samuel 15, verso 22, não é? Samuel disse, olha, tem tanto prazer o Senhor em holocaustos, ou quem obedeça a Deus. Olha, eis que o obedecer é o melhor do que sacrificar. E ele começou ali, tipo, a fugir para um lado, a fugir para o outro. Até que o Samuel também disse, olha, também não te chateis muito, porque Deus já se arrependeu de ter-te feito rei e vai colocar outro. Não, isso não. Pera, alto. Parou. E a conversa deste menino foi esta. Olha, pronto, eu pequei. Mas honra-me perante os meus servos. A preocupação dele está onde? Na honra, na aparência. O que é que os outros vão pensar? Davi, ele escreve um Salmo 51, que tem a ver com uma história que está em 2 Samuel, capítulo 12. Foi aquela que ele pecou com Betseba. E ao princípio fazia-me uma confusão, porque pensava, mas espera que se Deus aprova isso, tal. Não tem nada a ver com isso. Ele devia de ir para a guerra e não foi.
Isto também é uma história para nós. Quando nós não estamos a fazer o que devíamos estar a fazer, normalmente corremos perigo. Diga lá isso ao irmão ao lado. Olha, quando não fazes aquilo que devias estar a fazer, normalmente corres perigo. E foi à janela, a mulher estava lá a tomar banho também num sítio, se calhar não, porque sabia lá que se calhar sabia, porque a gente culpa sempre só. Mas isso não interessa nada. O que interessa é que ele pecou, desobedeceu, desonrou a Deus, a pessoa que ele diz que amava. O profeta Natan, quando vai ter com ele, conta-lhe uma história, e essa história está em 2 Samuel capítulo 12. E ele diz, olha, havia um homem, e conta assim tipo uma parábola. E a parábola era para ilustrar que um homem rico tinha enganado um homem pobre. O que é que devia de fazer esse homem rico? Devia de ser morto. E o Natan disse, olha, esse homem és tu. E eu? E depois lembrou-lhe da história que se tinha passado. E se vocês lerem o Salmo 51, logo no primeiro verso, a primeira coisa que Davi diz é: Deus tem misericórdia de mim. O outro, com todo o respeito, passou o tempo a desculpar-se. Passou o tempo a dizer, não, eu fiz e tal, não, Deus também. Só quando ele viu o caso mal emparado, dizia, pronto, está bem, eu pequei. Mas honra-me. A preocupação dele era ele próprio. Era a aparência. A preocupação dele era o título de um homem que, na minha posição, rei, fica mal isso. A preocupação de Davi era esta. Porque Davi era um homem apaixonado por Deus. Era um homem apaixonado pela presença de Deus. Mas digo ao irmão ao lado, mas não era perfeito. Mas era alguém que tinha essa paixão pela presença de Deus. E quando foi confrontado com o seu erro, a primeira coisa que ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele descreve todo aquele Salmo 51, que eu encorajo vocês a lerem em casa, em que ele fala, Senhor, tira de mim este pecado, Senhor. Eu sei que tu não te agradas de sacrifícios, porque senão eu fazia, mas aquilo que tu te agradas é um coração contrito, e um coração contrito tu não desprezas. E ele derrama a sua alma na presença de Deus. Porquê? Porque ele era um homem apaixonado por Deus. Por isso eu disse, quando nós vivemos apaixonados por Deus, não nos ocorre viver um estilo de vida que desagrade o nosso Deus. Reconhecendo o que diz lá em 1 Samuel 16:7, que Deus olha para o nosso coração, não apenas para o nosso exterior como o homem olha. Para terminar, limpos de coração significa que as nossas motivações, elas têm que estar em ordem. Limpos de coração significa que vivemos uma vida de integridade. E limpos de coração significa vivermos de tal forma apaixonados por Deus. Né? Como é que eu disse a frase? Com o desejo contínuo de agradar a Deus. E para terminar, como parte prática é, então o que fazer para manter o meu coração limpo? O que fazer? A ideia é sempre nós, quando saímos daqui, temos alguma coisa prática para fazer. A minha ideia não é apenas dar instrução ou conhecimento. O Davi, essa história do Davi eu já conheço, a do outro também. Não, é dizer, como é que eu posso viver isso na prática? Porque eu quero ser também bem-aventurado por causa de um coração limpo. Certo? Primeiro, como manter um coração limpo? Primeiro, entender que Deus vê tudo. Diga ao irmão ao lado, precisamos de entender que Deus vê tudo. Não ser algo apenas da cabeça. Nós sabemos que Deus vê tudo, Deus está em todo lado. Não, ter esta consciência. Deus vê tudo. Deus vê o nosso coração. Deus vê as nossas intenções. Deus vê as nossas motivações. Deus está em todo lugar e em todo momento. Esta mentalidade diabólica e mundana que a sociedade transmite há certas coisas que nós até podemos fazer, Paulo, desde que ninguém veja. Não é isso que nos transmitem?
tem problema nenhum. Se o teu carro dá 200 a hora, vamos na autoestrada, não tem problema. Desde que a polícia não te apanhe. É verdade, agora nos smartphones há umas coisas para pôr o radar e tal. Desde que eles não te apanhem, está tudo bem. 2 homens a conversar, não tem problema nenhum. Andares com outra mulher que não seja a tua, desde que a tua não saiba. Porque se a tua souber, aí há problema. Mas se ela não souber, não há problema. Estas são mentiras e muitas outras que a sociedade transmite e que às vezes estão escondidas nos nossos corações. E como é que nós podemos as ver? Pela forma que alguns se comportam. Não é no domingo de manhã no culto, não. Mas podemos ver que essas mentiras fazem parte da vida de muita gente, infelizmente. Mas precisamos entender que Deus vê tudo. Ele vê quando tu estás ao computador sozinho. Quando os filhos e a mulher já estão deitados. Ou ao contrário, ou o marido. Ele vê o que tu estás a ver. Ele vê que tipo de conversas tens no Facebook. Ele vê que tipo de sites tu estás a ver e a visitar. Quando nós estamos no carro, numa viagem sozinhos e atendemos um telefonema, ele está lá a ouvir. Tipo de linguagem que nós usamos. Estou. Que horas são? 11h20. Não, é para hoje. Estou em Alverca, mas não posso ir aí. E o tipo está na Figueira. Irmãos, Ele está em cada lugar. E Ele vê o teu coração. Ele vê o teu coração, o nosso coração, quando nós estamos na igreja a cultuar ao Senhor. Mas Ele vê o nosso coração quando nós estamos fora da igreja, no nosso dia a dia. Ele vê o nosso coração. Salmo 139, versículo 7 e 8. O salmista diz assim: para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei eu da tua face? Se subir ao céu, lá estás tu. Se no inferno a minha alma cama, eis que tu ali estás também. Ou seja, ele está a dizer, não há lugar algum porque eu possa ir que Deus não esteja. Quando entendemos que Deus está em todo lugar, isso nos vai ajudar a nos portar melhor. Concorda ou não? Quando entendermos isto, isso ajuda-nos. Não importa se a esposa viu, se não viu. Como pastor, não importa se os irmãos viram ou sabem ou não sabem. Deus vê, Deus sabe e Deus conhece. Deus conhece cada uma das nossas conversas. Deus conhece cada um dos nossos movimentos. Deus mede cada uma das nossas motivações. E Deus nos recompensará de acordo com as nossas motivações. Segundo, como manter um coração limpo? Primeiro, entender que Deus vê tudo. Segundo, cada dia nós precisamos de rever e corrigir as nossas prioridades. Diga ao irmão lá, de rever e corrigir as nossas prioridades. Quais são as tuas prioridades? Oh, pastor, a minha prioridade é o Senhor. Qual Senhor? Estou a brincar. Mas às vezes para nos chamar a atenção. Olha, uma das formas de vermos quais são as nossas prioridades é onde gastamos o nosso dinheiro e o nosso tempo. Aqueles homens que dizem, a minha prioridade é a minha esposa. São uns forretas, nunca levam a esposa a comer fora. Nunca dão um ramo de flores à esposa. Estão sempre a reclamar da comida que ela compra, gastou muito dinheiro, mas eles comem tudo o que ela compra. Alguns estão-se a rir aqui, nervosos. A esposa diga lá ao marido ao lado, ainda bem que tu não és assim. Ou é? Sabe que
É tão fácil, nós somos seres humanos. Eu falo por mim, volto ou não volto, eu olho para as minhas prioridades. Porque é tão fácil começar com as prioridades certas. É tão fácil. No casamento, com Deus, é tão fácil. Mas depois na caminhada, e vem mais esta coisa para fazer, e depois vem mais aquela, e depois pronto, vivemos nesta sociedade, isto é normal, e esta casa, a gente gostava de uma casa maior, e de um carro maior, e não sei o quê, e disto e daquilo, e é tão fácil. Ele ou ela, quando dá conta, já não tem tempo aos filhos, já não tem tempo para a esposa, ou já não tem tempo para o marido, é só trabalhos, e onde é que está agora a família? Então, volta e não volta, devemos parar e rever as nossas prioridades e ver verdadeiramente aonde é que nós devemos investir o nosso tempo. Naquilo que vale a pena. Naquilo que é para a eternidade. Às vezes mesmo nas coisas de Deus, a mesma coisa. Em relação à obra. Às vezes nós começamos, Deus é prioridade, servir, etc. Mas quando damos conta, apareceu mais este amor, e apareceu mais aquele amor, e apareceu mais este projeto, e apareceu mais aquele projeto, e apareceu, oh pastor, mas está contra, não tem nada a ver contra, ninguém está contra nada. O que eu estou a tentar alertar é que tu, se vires bem e deres conta, já não tens tempo para servir a Deus, já não tens tempo para abençoar a obra de Deus e abençoar os irmãos, já não tens tempo para isto, já não tens tempo para aquilo. E é uma questão de prioridades, porque todos temos o mesmo tempo. Temos que, volta e não volta, rever as nossas prioridades. Famílias, não se deixem engodar por os enganos e as riquezas de outras coisas. Revejam, volta e não volta, as vossas prioridades. Vamos ter tempo para a esposa, ter tempo para o marido, ter tempo para os filhos, ter tempo para a família. E investir tempo naquilo que verdadeiramente vale a pena. Eu não estou a dizer que os teus amigos não são importantes. Eu não estou a dizer que tudo o resto não é importante. Eu estou a dizer é que volta e não volta, é importante revermos as nossas prioridades. Mateus 6 diz, versículo 21, onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Onde é que o teu coração está? Onde tu gastas tempo e onde tu gastas o teu dinheiro. Por último, como manter um coração limpo? Entender que Deus vê tudo, rever e corrigir as nossas prioridades. E terceiro e último, buscar o aplauso de Deus. Deixe de buscar o aplauso do homem. Deixe de buscar a glória do homem. Mantemos um coração limpo buscando agradar a Deus. Eu não estou a dizer que não devemos ter um desejo de nos dar bem com pessoas. Eu não estou a dizer que não devemos ter o desejo de agradar as pessoas. Mas por vezes, quando o desejo de agradar as pessoas entra em conflito com o desejo de agradar a Deus, o final deve ser agradarmos a Deus. Ele é que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Ele é que perdoou os nossos pecados. Ele é que nos mantém neste lugar, nesta hora. Ele é a nossa força. Ele é o nosso entusiasmo. É Ele que nos dirige. É Ele que nos fortalece. Ele é a causa de nós estarmos aqui. E a Ele nós devemos sempre buscar agradá-lo em todo o tempo, em qualquer circunstância. Buscarmos agradar a Deus. Buscarmos o aplauso de Deus. Mateus 6:1, quando Jesus fala, olha, guardai-vos de fazer esmola perante os homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando depois deres esmola, não o faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que é que este versículo não diz? Ai, pastor, eu não oro na igreja porque eu não oro para os homens ouvirem, eu só oro em casa para o Senhor. Já estamos a exagerar, não é? Não. Ai, eu não faço isto, não faço aquilo. Não. O que diz é assim, não o façamos com a mesma atitude que os fariseus naquele tempo, quando alguém ofertava,
Eles tinham tipo um trompetista que tocava a trompete para toda a gente saber a boa obra que ele estava a fazer. E Jesus disse, não vivamos dessa forma, porque essa não é a motivação para a qual nós devemos dar. Essa não é a motivação que devemos ajudar alguém. A nossa motivação de fazer as coisas não é para ser visto pelos homens. Não é para impressionar as pessoas. Olha como eu prego, olha como eu toco, olha como eu faço isto, olha como eu faço aquilo. Não. O nosso buscar agradar é ao nosso Deus. Independentemente se o pastor viu ou não viu. Independente se o irmão A, B, C ou D viu ou não viu. Quando nós vivemos dessa forma, diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5:8, verás a Deus. Bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, porque verão o Senhor. Verão a graça e o poder de Deus nas suas vidas. Certo? Certo? Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos. E num bocadinho, vamos pensar naquilo que ouvimos. Vamos fazer uma oração sincera, dizer assim, Senhor, sonda o meu coração. Podes dizer isso a Deus? Sonda os nossos corações. Sonda, Senhor. Sonda os nossos corações. Sonda os nossos corações, Senhor.